privilégio poder estar aqui com vocês, servindo os irmãos, não apenas nesse momento de encorajamento em torno da palavra dele, mas necessariamente com o Pregue a Palavra. Esse ministério que busca levar ferramentas, uma capacitação para pastores e líderes no que diz respeito ao ministério da palavra, a exposição bíblica, né? E Deus, na sua graça e na sua soberania, concedeu essa oportunidade para que nós então começássemos a dar os primeiros passos e retornar aqui para a Baixada. Há uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, nós tivemos um grupo do Pregue a Palavra aqui na Baixada, foi muito bom, e agora estamos retornando aqui. Pastor Richard já me apresentou, eu sou o pastor André Oliveira, sou um dos pastores lá da Primeira Igreja Batista de Atibaia, em São Paulo, nosso estado. Lá nós começamos o Ministério Pregue a Palavra, justamente na época em que o pastor Antônio Mendes, conhecido por alguns de vocês, teve a oportunidade de trabalhar mais próximo da nossa denominação, com a ordem e até mesmo com a própria convenção. Identificou que uma das maiores necessidades do ministério seria um treinamento que qualificasse melhor pastores e líderes para a pregação, por incrível que pareça. Desde então a PIBA ela assumiu essa responsabilidade como igreja de proporcionar um treinamento dessa natureza. Nós fizemos uma parceria com uma instituição nos Estados Unidos, eles vieram, nos deram a maquete do treinamento, da metodologia, o que visava essa formação, e desde então nós começamos a trabalhar aqui no Brasil, servindo o nosso povo, principalmente batistas. Nós servimos irmãos de outras denominações, mas dado a nossa referência de igreja, os batistas são a grande maioria dos nossos força missionária de trabalho. E hoje no Brasil nós estamos com 81 grupos em andamento, e fora do Brasil com 9 outros grupos, e cada grupo busca 20, 25, 30 pastores, líderes, obreiros, seminaristas, onde nós nos encontramos em torno da palavra, aplicamos ferramentas hermenêuticas e buscamos uma compreensão das Escrituras fiel ao texto bíblico. O nosso compromisso é produzir no coração de pastores já experientes, de seminarista, pastores que estão começando a sua jornada pastoral, o compromisso com a exposição bíblica. E eu vou justificar isso a partir desses slides que eu vou passar aqui para vocês agora. Então foi me dado 50 minutos para fazer a apresentação do ministério e também uma breve devocional. Farei a apresentação do ministério e depois eu vou culminar com uma breve devocional lá na carta do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Nós vamos finalizar dessa forma, tá bom? Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Imagino que todos aqui compõem a família pastoral ou algum envolvimento muito próximo do ministério pastoral nas suas igrejas da qual vocês pertencem. E eu quero chamar a atenção de vocês sobre algumas estatísticas, alguns dados importantes. Depois eu quero mostrar a convicção que precisamos nutrir sobre o ministério da palavra, e depois eu quero então culminar apresentando a proposta do treinamento, da capacitação que o Pregue a Palavra faz, que começaremos em breve aqui em Santos, e partiremos então para a nossa devocional. Talvez a pergunta mais importante que a gente precisa responder agora, e depois eu posso disponibilizar esses slides, esse material para o pastor Richard e ele manda para vocês. Mas a pergunta mais importante que nós precisamos responder agora, lidar com ela agora, em um ambiente como esse, em que todos de alguma forma são conectados ao serviço da igreja,
Por que nós precisamos treinar e capacitar pastores? Essa é uma pergunta capciosa. Naturalmente, nós partimos de pressupostos que pastores, eles são preparados, eles são treinados para o pastoreio da igreja, né? Infelizmente, essa não é a realidade. Seria muito bom se fosse, né? Mas essa não tem sido a realidade também em parte da nossa denominação. Eu quero partir de algumas coisas negativas que estão acontecendo no nosso contexto. A primeira realidade é o abandono da pregação fiel no que diz respeito à palavra de Deus. Nós temos muita pregação sendo feita, mas pregação do quê? Tem sido o grande problema, o grande dilema no nosso contexto pastoral, né? E aqui muitas coisas podem estar contribuindo para isso. Não se trata apenas de pastores que não querem ter compromisso com a fidelidade às Escrituras. Tem uma série de problemas acontecendo nessa realidade, como, por exemplo, problema de formação. Hoje no Brasil se estima que existem algo em torno de 220 mil pastores credenciados a alguma convenção das principais igrejas evangélicas. Nós estamos falando de 46 milhões de evangélicos, segundo o censo do IBGE, algo em torno de 220 mil pastores credenciados em alguma convenção ou associação. Batistas, presbiterianos, assembleianos, Brasil para Cristo, enfim, o número é grande, né? Certamente nós sabemos que a maior parte desses pastores credenciados, eles estão nos movimentos pentecostais, igrejas como a Assembleia de Deus, né, que tem um número expressivo no nosso país. Mas o que nos chama a atenção é que 85% dos líderes credenciados a essas denominações não têm formação teológica adequada, ou ela é uma formação muito fragmentada, limitada, ou ela simplesmente não existe. Nós batistas falamos assim, partimos do pressuposto da seguinte forma, né? Isso não acontece no nosso meio, porque nossos documentos nos protegem disso. O pastor batista, ele precisa ter uma formação, ele precisa ter, ele é gabaritado, né? Ele passa por um concílio, nesse concílio todos esses elementos eles precisam aparecer lá. Na teoria é verdade isso, na prática não é verdade. Nós também lidamos com muitos ministros que foram missionários, chegaram do campo missionário, estabeleceram um trabalho, ficaram por ali, foram levados ao ministério pastoral e não têm formação teológica. Nós não estamos aqui buscando validar a necessidade de uma formação teológica. Nós estamos aqui tentando justificar os problemas que enfrentamos no mundo contemporâneo em relação ao ministério da palavra, tá? Então, se estima que 85% desses 220 mil pastores não tem formação teológica. Não tem, e quando tem, é uma formação muito defasada. Uma pesquisa realizada pelo Oswaldo Paião, que inclusive saiu em muitas mídias, foi circulado aí com grande escala, apontou que 1.255 pastores entrevistados, 50% deles, de diversas denominações, nunca leram uma Bíblia inteira durante o exercício do seu ministério. Eu já participei de concílio, em que o concílio foi parado, ele precisou ser interrompido ali, porque no momento da pergunta para o candidato, concílio batista, se ele já tinha lido toda a escritura, pelo menos uma vez na vida dele, e ele falar que não, o concílio precisou ser interrompido justamente para poder depois tomar decisões e ser deliberado o que faríamos em relação a esse candidato, né? Então essa é uma realidade que não vê placa de igreja, denominação, ela alcançou o nosso mundo contemporâneo, nós estamos inseridos nessa realidade. E aí nós lidamos com uma série de
consequências naturais da deficiência das nossas formações. Já estou falando agora em questão de escola, né? Somos um país que tem o maior índice de alfabetismo funcional, que é aquela pessoa que aprendeu a ler e a se comunicar, na verdade, mediante o acesso à sociedade, não por meio da instrumentalização de estudo, né? Isso também alcança o ministério pastoral. Nós estamos na quase final da lista dos países que menos leem no mundo. Dos 493 posições, o Brasil ocupa a 407 posição, quase no final. Nós lemos menos do que os nossos vizinhos, Venezuela, Argentina, Uruguai, Paraguai. Nós lemos ainda menos do que eles, ainda que temos uma maior biblioteca em língua portuguesa, muito maior do que o que eles têm em língua hispânica no que diz respeito ao material bíblico-teológico, né? 3 em cada 10 brasileiros, e nós estamos falando dentro dessa idade de 15 a 64 anos, uma idade altamente de performance de trabalho, né? Eles não conseguem lidar com leitura e interpretação de texto. São números assim de nos deixar numa situação bem complexa, né? E assim sucessivamente, né? O brasileiro, apenas 12% dos brasileiros eles afirmam que leem obras de romance ou de contos. Isso vai incidir em implicações de como nós interpretamos, por exemplo, um gênero poético, salmos, ou um gênero de provérbios, proverbial, como nós temos nas escrituras, né? E o número, eles realmente impõem sobre nós uma série de complicações, né? Além do abandono das escrituras, do abandono da pregação, nós também estamos vivendo um momento extremamente delicado, onde o pragmatismo ele impõe expectativas irreais, tanto na vida do pastor como na vida da igreja, né? Isso aqui tudo são elementos que nós podemos destacar à luz do que ouvimos, particularmente nesses últimos 10 anos dedicado ao ministério do Pregue a Palavra. Eu sou um pastor na PIBA, alocado integralmente para o ministério Pregue a Palavra. Meu escopo, cuidar do Pregue a Palavra no Brasil e no mundo, né? E isso nós escutamos de forma rotineira. Pastores, eles falam das expectativas que suas igrejas têm dele, né? Ser um bom pregador, aquele que fala ao coração; um bom conselheiro, aquele que me entende, né? Que sabe todas as coisas, todos os dilemas da vida, tem respostas para tudo, né? Um bom administrador da igreja é o pastor que faz tudo. Ele consegue ter um olhar de supervisão em todas as áreas. Ele é impecável no que diz respeito à administração, à zeladoria, a questões de comissões, patrimônio, né? Além de tudo, ele é pastor também. Então, são expectativas irreais que as nossas igrejas elas alimentam ao longo da caminhada como pastor, ou da sucessão pastoral, enfim, né? O pastor ele precisa estar presente em todas as reuniões e eventos, então ele não pode faltar em nenhum compromisso da igreja, né? Se tem compromisso de segunda a segunda, a minha igreja, a PIBA, alguns de vocês conhecem, é uma igreja que não fecha. Nós temos eventos de segunda a segunda. Ministério de Jovens, Adolescentes, Esportes, artesanato, tudo buscando levar o Evangelho à comunidade e fortalecer a fé dos nossos irmãos. Imagine ser pastor numa igreja dessa em que você tem que estar presente em todos os eventos, né? Acabou sua vida, você não tem mais vida, né? Mas muitas igrejas elas têm essas expectativas, né? O pastor ele precisa ser habilidoso em celebrar casamentos, funerais, batismo, né? Se o pastor não estiver presente, né? É muito comum estar em um grupo do Pregue a Palavra e de repente o pastor falar: eu preciso me ausentar,
faleceu uma pessoa na igreja e eu preciso estar lá. Obviamente isso faz parte da prática pastoral, né? Mas alguns dos nossos colegas dizem: se eu não estiver lá, minha cabeça vai para a bandeja, né? Então nós lidamos com essas realidades, né? Além disso, o pastor precisa ser um pilar de virtude, né? O pastor não pode dizer está doendo, está machucando. O pastor não pode se colocar em pé, como alguns de nós se colocaram agora, e dizer: ore por mim, eu estou com algo que só Deus pode resolver, né? Ele tem que ser esse modelo muito balizado para a vida da igreja, né? Obviamente aqui nós não estamos falando nem de qualificações pastorais, nós estamos falando realmente das impressões que muitas vezes é nutrido na vida do nosso povo de forma erroneamente, né? Além disso, nós estamos lidando talvez com um dos maiores momentos de esgotamento no ministério pastoral, seja por questões emocionais, seja por questões financeiras. Eu estava falando com o pastor Marcelo vindo para cá, que eu participei de um estudo lá na Mackenzie, em que esse estudo estava dizendo que até 2030, 2035, quase 40% dos pastores abandonarão o ministério pastoral por decorrência de esgotamento emocional e problemas financeiros. Há um estudo que circula lá na Mackenzie que mais pastores abandonarão o ministério por questões de financeira do que por questões de pecados que estão levando eles para longe do ministério. A busca por um certo conforto para a família, que muitas vezes a igreja não pode proporcionar, começa então a ser mais perseguido enquanto ele ainda tem força do que necessariamente, e isso certamente poderá tirá-lo do ministério, do que necessariamente um pecado moral, né? É a realidade. Essa pesquisa aqui feita em 2022 com pastores, 42% deles falaram considerar desistir do ministério pastoral, né? 56 desses 42% mergulhado em imenso estresse de trabalho, né? Talvez decorrente de toda aquela lista, aquela exigência falada anteriormente. 43% porque se sente sozinho, isolado. O ministério pastoral traz consigo essa realidade. Não deveria ser assim, mas infelizmente acaba sendo assim. Muitos de nós não confiamos nos nossos colegas, não temos liberdade de abrir nosso coração, de expor determinadas situações complexas na igreja, que está tirando a nossa paz, mexendo com a nossa família, e aí a situação culmina em um isolamento, coisa do tipo, né? 29% falaram que estavam insatisfeitos com o ministério pastoral porque o ministério pastoral teve algum efeito negativo sobre a sua família. Olha só que coisa interessante, né? Algo que há 20, 30 anos atrás, os pastores aí de uma caminhada um pouco mais apurada no ministério pastoral, não era comum ouvir esses tipos de coisa, né? Se pautava na convicção do chamado, na certeza de que o ministério deveria ser executado e coisas do tipo, né? Então são bandeiras que começam a aparecer, e isso deve nos colocar em uma reflexão, né? E 29% deles não tem qualquer otimismo quanto ao futuro da igreja. É muito comum ouvir pastores dizer assim: minha igreja não muda, minha igreja vai ser aqui na vida inteira, né? E obviamente nós, cientes de que o ministério pastoral deve ser executado em qualquer circunstância, nutrimos sonhos, queremos ver o povo de Deus crescendo, queremos ver vidas mudadas, nós queremos ver, né, coisas acontecendo. Isso faz parte da nossa realidade pastoral, né? Então a gente lida com o abandono da fiel pregação, nós lidamos com expectativas irreais, e também nós lidamos com o esgotamento emocional e financeiro. Bom, isso vai trazer implicações naturalmente no que nós conhecemos da igreja evangélica, né? Então aqui está algumas das poucas implicações, tá? Tem muitas outras que poderíamos citar aqui, mas eu capturei aí algumas só para poder justificar esse momento, né? Bom, a primeira é a confusão que se instala no nosso meio.
E muito dessa confusão é intramuros, é um problema interno, não é um problema externo. Gente, o maior desafio que nós estamos enfrentando agora, como pastores, líderes da igreja do Senhor, por incrível que pareça, não é com o secularismo lá fora, não é com o endemoniado, não é com as coisas que estão acontecendo lá fora. O maior desafio que nós estamos enfrentando está se concentrando dentro da igreja, por incrível que pareça. E isso está lançando a gente para um cenário de muita confusão, né? Saber pastorear as pessoas hoje, lidar com os dramas delas, desafiá-las pastoralmente, corrigi-las, instruí-las na palavra, né? Tem sido o maior desafio que nós enfrentamos. Certamente qualquer um de vocês aqui já pensou: aquele irmão precisa ou Deus levá-lo para a eternidade ou ele sair da igreja. Certamente alguns de nós já pensamos, já oramos por isso, né? Aquela irmã, misericórdia, Senhor, por que o Senhor não leva ela, né? Certamente já lidamos com isso. Bom, é verdade, tem muita coisa, né? Pelas risadas aí, Deus resolveu muitas orações, né? Mas a confusão, ela chegou no nosso meio, né? Igreja Batista, tá lá, no G1, né? Desculpa, no guia, esse aqui foi cortar o guia. Igreja Batista ordena o primeiro pastor transgênero conhecido na história da denominação. É uma reportagem dos Estados Unidos, mas nós sabemos que a Convenção do Sul dos Estados Unidos é uma convenção ortodoxa, séria, com muita responsabilidade. As igrejas batistas brasileiras, boa parte delas foram plantadas por missionários enviados da Convenção do Sul, e lá esses irmãos estão lidando com essa dificuldade, né? Bom, nós poderíamos dizer que aqui não está sendo diferente, não é nosso problema, né? Agora, aqui no Brasil, o Brasil abriu 25 novas igrejas por dia nos últimos anos, segundo dados da Receita. 25 novas igrejas por dia. É mais igreja do que a gente tem de gente, né? E certamente isso mostra que o evangelicalismo se torna um negócio, gera descredibilidade para o povo. Muitas igrejas sem qualquer tipo de critério bíblico, teológico sobre os seus ministros, sobre sua liderança. A gente sabe que tudo isso vem como uma consequência avassaladora aí para que a gente possa lidar com isso, né? Na Europa, talvez alguns de vocês já viajaram para algum país europeu, igrejas centenárias que viraram cervejaria, livrarias e boate, né? Isso não apenas tem ocorrido na Europa, como tem ocorrido também na América do Norte, Canadá, ali Estados Unidos, Canadá, tem sido também frequente isso, né? Logo chegará ao Brasil. Nós ainda somos uma igreja nova, nós estamos falando de 140 anos mais ou menos do Evangelho aqui no Brasil, né? Mas pelo andar da carruagem nós podemos deduzir que isso muito em breve chegará aqui também. Nós já estamos vendo igrejas sendo vendidas com membresia fechada, já existe inclusive em sites. Se você quiser comprar, se estima até a média mensal de dízimos e ofertas que ela proporciona, né? Isso não são casos isolados, tem acontecido com uma certa frequência aqui no Brasil, né? Bom, evidentemente o impacto começa a demonstrar para nós que ele é reduzido na nossa sociedade, né? Ainda somos a nação que está desfrutando de um grande crescimento evangélico, né? O IBGE, no último censo, diz que o Brasil até 2033 será uma nação evangélica, ultrapassará o número de católicos, né? Mas isso deve ser louvado, é uma bênção de fato, né? Mas nós sabemos que estamos também em uma confusão de impacto reduzido significativamente, né? Ainda somos a nação mais corrupta do mundo, passamos Angola, gente, olha só que coisa interessante, né? Angola, que é um país onde o ouro, as pedras preciosas, a gasolina, estão todas na mão do governo, e era conhecido, Luanda era conhecido como a capital mais corrupta do mundo. O Brasil agora encabeçou esse movimento, né? Nós estamos na ponta da lança. Nós ainda temos o maior número de
acesso a sites pornográficos infantil. Se estima que no ano de 2018, uma média de mais de 8 milhões de acessos a sites pornográficos por mais de 80 milhões de acessos a sites pornográficos por mais de 4 minutos só no Brasil, né? Certamente é um cenário de muitos desafios nós enfrentamos aqui, né? Tem sido comum nas nossas igrejas ouvir pessoas dizer isso, né? Creio que Jesus, Maomé, Buda, todo mundo é igual, né? Isso aparece no cenário americano com muita força, na música, no cinema, nos desenhos, né? Quem aqui não gostava de Simpsons, né? E Simpsons, por mais de um episódio, quando falava sobre a morte, ele dizia essa frase aqui: eu vou morrer, Jesus, Alá, Buda, eu amo todos vocês, né? Então a ideia de que a gente é filho do mesmo Deus, né? Você já deve ter evangelizado um católico, alguém de uma religião espírita, baixo espiritismo, que tem algum vínculo ali com o cristianismo histórico, e eles falarem assim: mas nós somos filhos do mesmo Deus, né? Dentro da igreja a gente escuta muitas vezes essas conversas, né? Então o cenário é um cenário de muitos desafios para nós. Nós vamos nos deparar com pessoas influenciadoras, né? O Stephen Colbert, ele tem um programa de muita proeminência lá nos Estados Unidos, aqueles programas de entrevistar celebridades, autoridades, e ele afirma categoricamente que ele é um cristão. E em uma entrevista, em um desses programas, ele disse: embora eu seja um cristão comprometido, eu acredito que todo mundo possui o direito de ter sua religião, seja você hinduísta, judeu ou muçulmano. Acredito que há infinitos caminhos para aceitar Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Obviamente aqui nós precisamos separar a sentença, né? A liberdade individual de ter a sua religião é garantida por constituições, como está a americana, a brasileira, né? Mas dizer que isso pode levar, todos esses caminhos podem levar até Cristo, é um absurdo. E nós vamos ouvir muitos evangélicos com esse discurso, né? Bom, aqui então nós entramos naquilo que nós queremos justificar. Por que treinar pastores é de fundamental importância, né? Primeiro, porque as escrituras elas deixam claras para nós que esse é o modelo seguro para a igreja: pastores e líderes qualificados e capazes de manusear muito bem o texto, lidar com o sentido do texto e proclamar com fidelidade o texto. Talvez o texto mais encorajador que nós temos nas escrituras, nós vamos nos deparar com muitos textos, né? 2 Timóteo, 1 Timóteo, Tito, Atos dos Apóstolos, né? As narrativas de Atos sobre o papel da pregação. Mas talvez o texto mais encorajador que nós temos é a fala do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 4, quando ele diz: olha, o que se espera do mensageiro de Deus é que ele seja encontrado fiel. O debate exegético ali em Coríntios 4 pode deixar no ar a ideia de que o que se espera da fidelidade é uma fidelidade geral, de vida, de compromisso. Mas, à luz de todo o contexto e de todo o argumento que Paulo vai desenvolver em Coríntios, capítulo 4, depois do capítulo 5, não resta qualquer dúvida para nós que ali é a instrumentalização da palavra. É o privilégio de poder proclamar a palavra sendo um vaso de barro carregando o insondável tesouro que é o Evangelho. Então nós olhamos para esse texto e encontramos uma boa justificativa, porque pastores eles devem ser bem treinados no ministério da palavra para pastorear a igreja. Nós poderíamos dizer que a palavra é a forma que concede autoridade para o ministério pastoral. Nós poderíamos dizer que é a palavra que alimenta o povo de Deus, a palavra é quem convida pecadores ao arrependimento. A palavra, a gente poderia justificar aqui um monte de elementos. Então, um treinamento que busca aperfeiçoar, que busca trazer os pastores
a essa renovação de compromisso com as Escrituras é de fundamental importância no mundo que nós vivemos, onde a palavra está sendo cada vez mais menosprezada, lançada para fora, né, da realidade da vida da igreja. Então, aqui está um primeiro argumento, né? É um modelo seguro para a igreja. Não existe receita mágica, a receita é a genuína palavra, em tempo e em fora de tempo. Segundo, meus irmãos, porque é um imperativo ministerial. Todo ministério pastoral ele deve ser pautado no firmamento de que a palavra deve ser proclamada em toda e qualquer circunstância. Talvez seja um dos imperativos mais conhecidos nas Escrituras, quando Paulo ele está falando para Timóteo, né? Pregue a palavra diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Eu te exorto solenemente: pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não, porque haverá dias que muitos se levantarão e irão questionar a palavra de Deus. Paulo faz toda uma argumentação ali em Timóteo para mostrar justamente esse imperativo do ministério pastoral, né? Também nós podemos dizer que a palavra é quem vai fortalecer o testemunho da igreja. Quando nós nos deparamos com um texto como 2 Timóteo 2, de 1 a 26, a gente pode seguir um pensamento lógico do sentido que o autor está buscando nos oferecer ali à luz de uma boa filosofia do ministério da palavra, né? A palavra, ela proporciona multiplicação saudável na igreja. Não são os meus métodos, não são as minhas habilidades, não são os elementos que eu julgo importante da comunicação, da retórica, da oratória, nada disso. A palavra de Deus, ela cumpre o efeito que somente ela pode fazer. E ao término da noite a gente precisa descansar, confiante de que o Deus da palavra atuará por meio de sua palavra ensinada no meio do seu povo. Esse é o fundamento ministerial, né? A palavra também, ela põe o foco na glória de Deus. Então a igreja, ela é encorajada não apenas ao seu crescimento saudável, mas também à sua atuação saudável, né? Veja, uma igreja que é saudável pelo ministério da palavra é uma igreja que você não vai ver, por exemplo, exibicionismo, né? Pessoas querendo se aparecer, ministérios, né, que brigam por espaço, julgando qual é mais importante ou não. Muito pelo contrário, todos se tornam servos de todos, né? Nós queremos trabalhar em prol do reino. Então, os benefícios que a própria palavra está dizendo acerca dessa realidade, né? Terceiro, nós vamos ver nesse texto que há um aumento de conhecimento bíblico e teológico na igreja profundo, né? A coisa mais medíocre que existe no mundo atual são pastores que não querem que seu povo cresça, com medo do povo esticá-lo e começar a exigir mais, né? Eu estava falando com o pastor Marcelo, eu vim para cá, eu fui pregar em uma igreja e eu passei um constrangimento assim absurdo, que ao término da pregação, então acabou o culto, tudo, né? A pregação foi o último ato do culto, né? Ficamos ali. E olha, meus irmãos, foi um texto muito simples, muito assim, básico, não foi uma coisa, né, mirabolante. Até porque, se você me conhecesse, você sabe que eu não sou um excelente pregador, né? Então foi algo assim, falei o texto, vi a estrutura, apresentei a grande ideia, a teologia bíblica, apliquei o texto e pronto. Terminou o culto, veio um obreiro, um diácono, né, uma igreja batista. E aí chegou no pastor e falou: pastor, tu precisa pregar assim, pastor, parar de empurrar palha na gente e pregar assim. Eu pensei que ele estava brincando, porque da maneira como ele falou, assim, eu não falaria com o meu pastor de maneira nenhuma dessa forma, né? E eu pensei que ele estava brincando, fiquei olhando ali, e eu vi que o semblante do pastor foi bem preocupante, né? E aí o pastor falou: mas como assim, rapaz? Eu não prego palha não. Não, tu prega assim, pastor, é só palha, fica pondo palha na gente. Abre o texto bíblico e fala as coisas mais simples possível do texto bíblico, né? Foi uma situação muito constrangedora. E eu tenho certeza que se a gente desse oportunidade para os membros da nossa igreja
fazer uma avaliação do nosso ministério, né, no que tange a comunicação das Escrituras, o que eles entendem sobre o que é pregado, né, talvez a gente se surpreenderia. Bom, e por último, um outro texto em Judas 3,4 é que o conhecimento bíblico, ele ajuda a igreja na sua defesa da fé, na sua comunhão, né? Então esses são os elementos aí que eu quero justificar o ministério do pregue a palavra. O que nós fazemos então? Nós trabalhamos para promover a renovação do compromisso de pregar a palavra por meio de treinamento de líderes da igreja em exposição bíblica. Nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus, aplicando princípios hermenêuticos no texto bíblico, princípios hermenêuticos que todos nós conhecemos, não é nada inventado pelo pregue a palavra, são elementos da própria hermenêutica, estrutura, gênero literário, teologia bíblica, ideia central do texto, né? E como isso é aplicado em diversos gêneros literários, livro após livro. Então, nosso currículo ele tem um currículo de 8 encontros, são 8 módulos, em que nós aplicamos as mesmas ferramentas hermenêuticas em cada módulo. Poxa, mas não é repetitivo, não é cansativo? Não, não é cansativo, porque você estuda um gênero literário distinto. Então, cada módulo ele é intencionalmente programado para promover a ideia de que as ferramentas são importantes até para aquele gênero. Poesia, carta, narrativa, profecia e assim sucessivamente. Então, nós estudamos livros da Bíblia aplicando essas ferramentas hermenêuticas, né? Nós queremos descobrir a mensagem do autor, né? A mensagem do texto bíblico. Irmãos, o texto bíblico, nós batistas defendemos algo que foi muito caro para nós e que saiu lá da reforma protestante. Desde então, quando os batistas ficaram conhecidos, vai aparecer na primeira confissão de fé das igrejas inglesas em 1688 essas convicções, de que o texto ele tem um único sentido. E foi o sentido que o autor bíblico buscou proporcionar. Então o texto bíblico não é aberto. Nós não lemos aqui e recebemos uma revelação da interpretação desse texto. O texto bíblico já tem a sua interpretação. Nós trabalhamos para descobrir à luz das ferramentas qual foi o sentido dado à audiência original, né? Então nós queremos fazer isso. E olha, muitos pastores não sabem fazer isso. Muitos pastores têm muita dificuldade em interpretar o texto bíblico, né? Estudamos livros inteiros da Bíblia, né, praticando esses princípios e construindo, resgatando para aqueles que já fazem isso, construindo para aqueles que ainda não chegaram lá, uma visão de um ministério expositivo, centrado nas Escrituras, né? Uma visão de um ministério cuja Bíblia governa a igreja, a vida do pastor, sua família e das Escrituras em toda a autoridade que o pastor precisa, tá? Então, isso nos coloca como um ministério muito conservador, um ministério muito chato no que diz respeito às Escrituras Sagradas, tá? Confiamos na sua inerrância, sua autoridade, confiamos na sua suficiência e nós queremos que isso apareça na vida pastoral, tá? 3 elementos compõem o nosso treinamento. Transformação não é apenas uma capacitação, mas é uma capacitação à luz e a partir do texto bíblico. Então nós somos transformados pela palavra de Deus, desafiados. É muito encorajador. Eu tenho 43 anos de idade. Eu fui ordenado ao ministério pastoral em 2007. Ou seja, eu lido com pastores que têm 43 anos de ministério pastoral. Muitas vezes eu tenho idade para ser bisneto deles, né? E é muito encorajador, no meio do nosso treinamento, ouvir pastores dizendo: isso aqui está revigorando o meu ministério, está encorajando a minha alma a permanecer fazendo aquilo que eu fui chamado por fazer. Então é muito interessante, é muito encorajador isso, né?
Mas nós também buscamos multiplicação. Nós não queremos que fique somente com os participantes. Nós queremos que esses participantes levem para as suas igrejas. Capacite o seu povo, capacite os seus obreiros, capacite os seus ministros, capacite aqueles irmãos que atuam, as irmãs que atuam com ministérios de mulheres, EBDs, né? Nós queremos que isso chegue até a igreja local. Visamos o pastor para que a partir do pastor, do obreiro, do seminarista, isso flua para toda a igreja, né? Então é uma mudança de mentalidade que nós estamos buscando. E queremos gerar um movimento saudável de igrejas comprometidas com o Evangelho, tá? Então aprendemos princípios na palavra de Deus para achar o coração de Deus para a nossa vida pública, privada, ministerial e assim sucessivamente. Ok? Isso é o Prega a Palavra. Aqui está um mapa dos nossos 8 princípios. Então nós trabalhamos gênero literário, trabalhamos a arte de fazer boas perguntas ao texto bíblico, trabalhamos aqui a questão de contexto, a importância do contexto, como o contexto nos ajuda a interpretar o texto, trabalhamos a estrutura, como material escrito, de forma literariamente falando, pode nos apresentar uma estrutura fácil de ser acompanhada. Trabalhamos a ideia de ter uma grande ideia, um resumo que vai abraçar todo o sentido do texto e vai ser aplicado, memorizado. E trabalhamos aqui teologia bíblica, né? Dentro de 2 princípios de convicção, permanecendo na linha, e pressupostos. Quais são os pressupostos que estão reinando aqui? Os meus ou do texto, né? Nós estávamos em um treinamento e um camarada, aluno do Prega a Palavra, falou assim: está escrito no texto, mas eu não creio assim. Aí a gente fica, né? Mas irmão, se está escrito no texto, você não crê? Então, o irmão não crê nas escrituras, né? Porque se está claro aí, escrito, dito da forma como está dito, por que o irmão não crê? Porque eu não aprendi desse jeito, né? Eu não vejo dessa forma. Então são dilemas que nós enfrentamos na vida pastoral, tá? E esses princípios, eles trabalham justamente para apresentar uma boa pregação. Se eu perguntasse aqui para vocês, pastores e esposas de pastores, né? O que caracteriza uma boa pregação? O que vocês falariam? O que faz uma pregação ser uma boa pregação? É uma pergunta difícil, né? Ou não? É só desafiadora, né? Comunicação clara da mensagem de cada texto. Comunicação clara da mensagem de cada texto. Isso nós chamamos de fidelidade textual. Uma boa pregação, ela é clara e fiel à mensagem do texto. O que faz uma pregação ser boa? Fidelidade textual e, por um outro lado, relevância para os nossos dias que diz respeito à aplicação. Aqui, as ferramentas trabalham justamente para isso. Manter uma linha de uma fidelidade textual e lá na última ponta, a aplicação relevante. O texto diz, o texto é aplicado. Isso é uma boa pregação. Mas pastor, da maneira como o senhor fala, não tocou meu coração. Vá para casa, dobra o seu joelho, clame ao Senhor. Se a palavra dele não tocou o seu coração, meu irmão, minha irmã, não sou eu que vou conseguir fazer isso, né? Então, uma boa pregação é isso. Nós não estamos inventando a roda, estamos trabalhando à luz daquilo que o próprio texto sempre exigiu dos pregadores e dos comunicadores da palavra do Senhor, né? Muito bem, vamos lá então. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses.